Já de volta aqui com o programa Bem Assim, esse programa especial para o Dia Internacional da Mulher. Agora a gente vai falar sobre um assunto que interessa muito a mulher e que, de certa forma, também é um tabu: sexualidade feminina. Pois é, muita mulher ainda se esquiva na hora de conversar sobre isso, o que é um erro. E a gente recebe aqui então no nosso estúdio maravilhoso aqui Leonara Biorana, ela que é sexóloga e vai bater um papo com a gente a respeito disso. Leonara, muito bom dia para você. Qual é a principal questão hoje em dia em relação à sexualidade feminina? Bom dia, Porlane. É muito bom estar aqui e falar sobre esse assunto. Que por mais que a gente esteja, no mundo tecnológico, as pessoas ainda, principalmente as mulheres, elas não sentem a vontade de falar da sua própria sexualidade, né? E por incrível que pareça, essa pergunta que você fez, hoje ainda existe muitos mitos e tabus, muitas crenças errôneas em cima da sexualidade dessa mulher atual, que acaba comprometendo a sexualidade dela. Ou ela não tem desejo, ou ela não tem orgasmo, né? Então, assim, é um índice muito alto de mulheres que não têm orgasmo. Pois é, e é muito grande o número ainda de mulheres que não conhecem o próprio corpo? Bastante. E é fundamental. E essa é a maior causa da falta de orgasmo, né? Que é a disfunção sexual do orgasmo é a anorgasmia, né? Então, recebo muitas mulheres no consultório ainda quando você vai investigar essa falta de desejo mesmo e do orgasmo, é a falta do conhecimento do próprio corpo, né? Então ela não se permite ainda se conhecer, né? Ou por uma questão de educação repressora, ou uma questão religiosa, enfim, foram tudo que foram passado para ela e que ela passou a acreditar como verdade, e isso afeta na sexualidade dela. Uma coisa que você já falou aí a primeira pergunta que eu te fiz, uma palavrinha que é de fato uma palavra que muitas mulheres acreditam que só existe em nome: o orgasmo. Mas o orgasmo feminino, ele existe sim, e é preciso, como a gente já disse, conhecer o nosso corpo, mas não precisa de uma fórmula milaborante para isso não, né? Não, a única coisa que você tem é conhecer o seu corpo e relaxar. Eu sempre falo que o sexo, ele é uma viagem. Então, se você não se entregar naquele momento e estiver sempre preocupada com o final da viagem, você acaba nem chegando nesse final, né? É curtir cada momento, cada toque, se dedicar a essa parte sensorial, porque nós mulheres funcionamos muito com o tato, né? E a audição. O que os parceiros falam para ela, né? E as preliminares é fundamental, né? Porque essa mulher precisa estar relaxada. Mas existe ainda um tabu muito grande também a respeito do estímulo sexual feminino a partir da visão, por exemplo, né? A mulher é um pouco diferente do homem em relação a isso mesmo, ou a gente pode, de certa forma, sentir estímulo sexual visualmente? Então, não existe uma regra, mas foi ótimo você falar nessa diferença dos gêneros, porque o que faz o homem se excitar, ter desejo, é o visual, né? Eles olham uma mulher bonita, um corpo bonito, eles se excitam. Eu recebo muitos casais e o homem acredita às vezes que a mulher funciona assim, e aí ele quer uma reação imediata. Tipo, ele fala, eu tô lá todo pronto, né, com o pênis ereto, e ela não se manifesta. Não é assim que funciona, né? Então, não é só olhar, a mulher só olhar e já ficar excitada. Não funciona dessa forma. A mulher, volta a dizer, a mulher precisa das preliminares, né, de todo aquele envoltório, da parte sensorial mesmo, de ser acolhida e tudo mais. O ambiente também, ele tem esse poder para que a mulher se sinta mais confortável, para que ela viaje nessa viagem, como você bem citou aí? Exatamente. Então, a mulher, ela precisa disso, o homem não, né? O homem, ele com pouca coisa, ele já se excita e fica naquele clima, né? A gente, quando eu falo assim, existe também as regras. É lógico que tem mulheres que ficam. E principalmente se ela estiver naquela fase que ela está no ciclo mensal dela, em que ela está mais, né, excitada, tá? Que a gente tem esse período fértil onde a gente fica com mais vontade de ter sexo.
tá? Mas normalmente esses ambientes, eles influenciam ali de todo Uma meia-luz, uma coisa, um ambiente uma mais tacinha de aconchegante, com vinho, né, para certeza. relaxar. É bom o casal, né, fazer esse tipo de coisa para não entrar em rotina, né, para você não saber já aquela coisa mecânica onde começa e onde termina, porque acaba que aquela mulher que já não tem vontade, ela nem vai mais procurar, né? Então eu ouço muito dos parceiros, tipo, eu vejo que ela não tem desejo, ela faz por fazer, e muitas vezes ela realmente faz por fazer e acaba sentindo dor, porque ela não está realmente entregue, né? Então, a fisiologia da mulher, ela tem que realmente estar relaxada para que haja um relaxamento da vagina, de ficar lubrificada para poder receber o pênis e ela sentir prazer, né? E ainda é grande o número de mulheres que acreditam que sexo é apenas para reprodução. Tem muita gente que acredita nisso e se comporta dessa forma, acha que sexo você não precisa aprender, que você já sabe, né? Fala, Leonara, eu não, porque assim, como é o tratamento, a gente realmente dá uma aula desde a fisiologia, como é que funciona dela, essa parte da resposta fisiológica, como é o ciclo de resposta sexual, tudo. Aí elas falam assim, eu já sei, mas será? Às vezes ela confunde. Ela confunde desejo, que é a vontade, com a excitação, entende? Então ela confunde e ela nem se conhece na verdade. Então quando a gente passa a fazer uma psicoeducação explicando como é que ela funciona, tanto a forma psicológica dela e o que interfere, porque a mulher ela tem muito isso de se distrair, né? Então assim, pouco ela se distrai, então assim, ela dá uma viajada e pronto, acabou-se, ela já quebrou o clima, né? Então ela precisa realmente de estar voltada para as sensações daquele toque. E outra coisa, não é para responsabilizar só o seu parceiro. Você, mulher que está me ouvindo, você é responsável pelo seu prazer. Você precisa se entregar ali. É lógico que a contribuição do seu parceiro com as preliminares e com as carícias vai ajudar muito, mas tem mulher que fica esperando que o parceiro faça tudo. E não é assim que funciona, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Eu queria te fazer uma pergunta. Ponto G, existe mesmo? Onde é que fica? Muita pergunta, muita mulher ainda tem essa dúvida. Existe mesmo esse tal desse ponto G? Então, isso foi comprovado, né, que tem uma parte da vagina, na entrada da vagina, que existe esse ponto G, né, que esse cientista colocou por causa do nome dele. Mas eu sempre digo, a seu ponto G é onde você achar, né? Então, por isso a necessidade de conhecer o próprio corpo. Então, assim, voltando para essa parte do ponto G, as zonas erógenas, é bom lembrar que nosso corpo é todo erotizável, desde que você se entregue, né? Cientificamente, todo o nosso corpo tem condição de a gente se excitar. Lógico que o órgão que dá mais prazer por ser o ponto G perto do clitóris, e lógico que é na entrada da vagina, isso prova um outro mito que é masculino. Pois é, tamanho é documento. Que tamanho não é documento, né? Não adianta o cara ter um pênis vantajoso, como eles dizem, se ele não é bom no que ele faz, entende? E aí, é na entrada da vagina que a mulher sente mais prazer por causa do clitóris. Que o clitóris é o único órgão do nosso corpo que tem uma única função, que é dar prazer. Então é necessário para isso, então, que a mulher, de fato, a gente volta sempre para aquele mesmo ponto, né? Empoderamento sexual. A mulher precisa se conhecer, não é isso? Exatamente. Se ela não conhecer essas zonas erógenas dela, que realmente desperta esse prazer, não tem como parceiro. A gente não tem um manual de instrução da outra pessoa, né? E eu também falo isso para os homens que estão assistindo, porque muitas vezes eles já tiveram outras experiências e acaba achando que a atual tem os mesmos pontos eróticos da anterior, e não é verdade, tá? Então cada
a questão de aprender. Então, sexo é aprendizagem. Cada parceira, cada mulher tem um ponto que desperta ali essa zona de prazer dela. Leonara, as mulheres que ainda sentem muito insegurança exatamente por conta do corpo. No início da nossa conversa, você citou que o homem, ele geralmente é muito estimulado por estímulos visuais. E aí, olha, tô acima do peso, tô com aquela barriguinha, não tô me achando legal com o meu corpo mesmo. O que fazer? Como tratar essa insegurança para poder se encontrar na sexualidade? E isso a gente não vê só em mulheres que estão realmente acima do peso. Às vezes ela fala assim, Leonara, eu era magérrima e hoje eu sou obesa. Aí você olha para ela, ela não é obesa. Há uma distorção cognitiva aí da imagem dela. E aí eu vou trabalhar com ela toda essa questão. Olha, se você vai se sentir bem, então por que você não vai fazer uma atividade física, né? Para você se sentir melhor. Só que você pode ser linda como você está. Aí ela fala, e meu marido acha melhor como eu estou, porque eu era muito magra. Eu falei, então, homem é visual. Então, se você também, mas não é só ele que tem que achar que tá bom. Claro. Você tem que se sentir bem. E aí eu faço toda uma técnica daquela questão visual dela, muitas vezes. Por incrível que pareça, agora você falando, eu lembrei de um caso que ela não tirava roupa na frente do marido. Nossa. Hoje em dia, menina nova, ela tinha uns entre 20 e 25 anos e ela não tirava, ela não se sentia bem nem para ela mesma. Então eu fui fazendo toda uma reestruturação cognitiva daquele corpo, que ela estava tendo aquela visão distorcida. E depois ela teve uma total aceitação, ela estava depressiva, não saía de casa. E a gente trabalhou tudo isso, essa insegurança dela. Ela tinha até problema de habilidade social. Olha ela tinha só, parado gente. de estudar, ela voltou a fazer faculdade, voltou a sair de casa, que ela não saía. Então, olha só, o quanto que a sexualidade, ela mexe com o nosso corpo e faz parte do nosso cotidiano também, né? É necessário muito empoderamento e eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui nesse programa especial do Dia Internacional da Mulher, tá, Leonara? Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. É isso aí, gente. Pois é, a gente encerrando esse bloco, vamos ouvir um pouquinho mais de música? Mais música, então, com a Andréa Laís. Se é uma briga pra mostrar quem tem mais força, ouça. Não faço muita questão, sou magra de corpo, sem músculos fortes. Minha alma é a arma, não tens esse porte. E não que eu importe, mas vou te dizer, eu tenho suporte, eu suporto perder. Se é uma briga pra mostrar quem tem mais força, ouça. Não faço muita questão, sou magra de corpo, sem músculos fortes. Minha alma é a arma, não tens esse porte. E não que eu me importe, mas vou te dizer, eu tenho suporte, eu suporto perder. E não que eu me importe, mas vou te dizer, eu tenho suporte, eu suporto perder.